O império desmorona. Um ícone acusado. Sean Combs. Diddy. Puff Daddy. Um nome sinônimo da realeza do hip-hop. Ele construiu um império do zero. Música, moda, bebidas premium. Por décadas, ele definiu o sucesso, a aspiração, o sonho americano. Ele era um arquiteto cultural, um criador de estrelas, um empresário de poder formidável. Sua influência se estendia por diversas indústrias, por continentes. Ele parecia intocável, uma figura permanente no firmamento das celebridades. No entanto, sob a fachada reluzente, uma narrativa mais sombria supostamente se desenrolava, oculta dos olhos do público por tempo demais. Os sussurros começaram como murmúrios, depois se transformaram em um clamor que o mundo não podia mais ignorar. Os alicerces desse império começaram a tremer violentamente. Promotores federais em Nova York revelaram uma acusação formal. As acusações eram explosivas, pintando um quadro sombrio. Tráfico sexual, transporte para fins de prostituição, conspiração para cometer formação de quadrilha. Estas não eram transgressões menores, eram acusações de profunda depravação, de uma organização criminosa disfarçada de estilo de vida glamouroso. O governo alegou que Combs liderava um esquema que abusava, ameaçava e coagia mulheres. Elas eram forçadas a orgias prolongadas e movidas a drogas. Alegava a acusação. O sonho que Combs vendia parecia mais um pesadelo para aquelas supostamente presas em sua órbita. A linha do tempo desses supostos crimes é extensa, abrangendo 2 décadas, de 2004 a 2024. Isso sugeria um padrão, um período sustentado de suposta exploração, não incidentes isolados. As acusações iniciais surgiram em setembro de 2024. 2 outras se seguiram, adicionando peso ao caso da promotoria. O mundo assistia, atônito, enquanto os detalhes emergiam. Cada revelação era mais chocante que a anterior. O homem que havia cultivado uma imagem de sofisticação e coolness agora enfrentava acusações que falavam de crueldade calculada e abuso sistêmico. A persona cuidadosamente construída de Sean Combs estava ruindo sob imensa pressão. A prisão em si foi dramática. Setembro de 2024. Um hotel na cidade de Nova York. As autoridades agiram. Dentro do quarto teriam encontrado itens que indiciavam o estilo de vida descrito nas acusações. Lubrificantes, drogas, dinheiro em espécie. Combs foi detido. Ele compareceu ao tribunal. Proclamou sua inocência. Inocente, declarou ele com voz firme. Mas a engrenagem da justiça havia sido posta em movimento. O julgamento, iniciado em maio de 2025, prometia ser um caso histórico, revelando camadas de segredo e confrontando as alegações perturbadoras diretamente. O público estava paralisado. O depoimento de Mia, uma voz das sombras. Entre as 21 testemunhas que já depuseram, uma voz ressoou com particular horror. Mia, um pseudônimo, escolhido para proteger sua identidade da tempestade midiática. Ela já foi uma pessoa de dentro, uma ex-assistente de Sean Combs. Ela trabalhou para ele por 8 longos anos. Ela viu o funcionamento interno de seu mundo. Ela vivenciou, alegou ela, seus cantos mais sombrios. Seu depoimento pintou um quadro angustiante da vida sob o controle de Combs. Uma vida supostamente marcada por abuso severo, tanto psicológico quanto físico. Suas palavras pairavam pesadas no tribunal. Mia falou de tormento psicológico implacável. Detalhou supostas agressões físicas. Afirmou ter sido forçada a realizar atos sexuais. Relatou um suposto estupro. Isso, declarou ela, ocorreu na residência de Combs em Los Angeles. O ambiente de trabalho que ela descreveu não era meramente difícil. Era tóxico. Era caótico. Ela falou sobre trabalhar 5 dias consecutivos sem dormir. Adderall, disse ela,
a mantinha ativa diante das exigências intermináveis. O homem que projetava uma imagem de coolness supremo, supostamente fomentava um ambiente de medo e degradação para os mais próximos a ele. O abuso físico que Mia descreveu foi brutal. Ela alegou que Combs a jogou contra uma parede, ele a jogou em uma piscina, ele arremessou um balde de gelo em sua cabeça. Não eram acessos de raiva, ela deu a entender. Eram afirmações de domínio. Eram ferramentas de controle. Durante o contra-interrogatório, a defesa buscou minar sua credibilidade. Apresentaram postagens positivas dela mesma nas redes sociais sobre Combs. Como ela poderia elogiar um homem que a abusava? Mia respondeu com uma explicação arrepiante. Suas ações, seus sentimentos, eram complexos. Estavam emaranhados por abuso psicológico insidioso e manipulação. O preço dessas supostas experiências foi profundo. Mia revelou que sofre de transtorno de estresse pós-traumático complexo, uma condição decorrente de trauma prolongado. O interrogatório da defesa foi implacável. Questionaram a autenticidade de suas alegações, procuraram por inconsistências. Mas Mia se manteve firme, sua voz frequentemente trêmula, mas convicta. Seu contra-interrogatório está programado para continuar. O tribunal e o mundo aguardam para ouvir mais. Seu depoimento é uma peça crítica no caso da promotoria contra o magnata da música. Os detalhes são nauseantes. O pesadelo de Cassie Ventura, o preço do amor e do silêncio. Cassie Ventura, cantora, modelo, ex-namorada de longa data de Combs. Sua história adiciona outra camada devastadora às acusações. Ela também depôs. Seu testemunho detalhou um relacionamento supostamente repleto de abusos, múltiplos casos de violência física, coerção sexual, manipulação psicológica. A história de amor que o público via era, alegou ela, uma mentira cuidadosamente construída. A portas fechadas, uma realidade diferente se desenrolava, uma de terror e controle, uma que deixou cicatrizes profundas e duradouras em sua alma. Sua presença no tribunal foi um momento poderoso. Um incidente específico se destacou por sua brutalidade. Um ataque em um quarto de hotel em 2016. Os detalhes foram explícitos, perturbadores. Ventura também falou de ameaças. Combs, ela alegou, ameaçou divulgar vídeos íntimos dela. Essa ameaça era uma arma poderosa. Garantia a submissão. Promovia o silêncio. Ela descreveu ser forçada a participar de orgias. Esses encontros, ela testemunhou, não eram consensuais em espírito. Eram exigências. Levaram a infecções. Causaram sérios problemas de saúde. O glamour de sua vida pública escondia um inferno particular. O ciclo de suposto abuso e controle era implacável. Mia, a ex-assistente, corroborou partes da história de Ventura. Ela testemunhou que Combs era abertamente abusivo com Cassie. Ela relembrou um incidente em que ele supostamente jogou Ventura ao chão. Cassie bateu a cabeça. Combs, disse Mia, controlava cada aspecto da aparência de Ventura. Seu cabelo, suas unhas, suas roupas. Era um desmantelamento sistemático de sua autonomia. Cada escolha era ditada. Cada movimento era monitorado. Isso não era parceria. Era suposta posse. Em 2023, Cassie Ventura entrou com uma ação civil contra Combs. As alegações eram semelhantes, explosivas, devastadoras. O processo foi resolvido rapidamente. Combs concordou em pagar, segundo relatos, $20 milhões. Na época, pareceu uma admissão, embora legalmente não fosse. Agora, seu depoimento no julgamento criminal traz essas alegações de volta para o duro escrutínio do tribunal. O acordo pode ter comprado o silêncio na época, mas a verdade, ao que parece, sempre vem à tona. Sua coragem em se manifestar é palpável, apesar da dor evidente. Um coro de acusações. Mais vozes emergem. Os depoimentos de Mia e Cassie Ventura não estavam isolados.
foram amplificados por outras vozes. Um coro de acusações começou a crescer. Capricorn Clark, outra ex-assistente, apresentou suas próprias alegações. Ela alegou que Combs ameaçou matar tanto ela quanto Ventura. O motivo? O relacionamento de Ventura com o artista Kid Cudi. Não se tratava apenas de controle sobre Cassie. Tratava-se de eliminar qualquer ameaça percebida ao seu domínio. Clark também testemunhou ter presenciado agressões físicas e sofrido ameaças de morte. O medo era um companheiro constante. O próprio Kid Cudi forneceu um relato chocante. Ele relatou que Combs e seus associados invadiram sua casa. Seu carro foi incendiado. Isso foi supostamente uma consequência direta de seu relacionamento com Ventura. Era uma mensagem violenta e inconfundível. O alcance da suposta influência de Combs e sua disposição para usar intimidação parecia se estender muito além de seu círculo imediato. Estas não eram as ações de um empresário legítimo. Eram as marcas de algo muito mais sinistro, algo criminoso. O silêncio da indústria musical por tanto tempo tornou-se ensurdecedor. Carey Morgan, uma ex-amiga de Ventura, somou sua voz. Ela testemunhou sobre agressões físicas que sofreu, agressões que presenciou contra Ventura. Morgan admitiu ter aceitado $30 mil, dinheiro para calar a boca, pago para garantir seu silêncio. Este pagamento dizia muito, sugeria uma consciência do erro, uma tentativa de suprimir a verdade. Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danity Kane, agenciado por Combs, também depôs. Ela viu Combs tentar agredir Ventura. A arma escolhida? Uma frigideira. Cada depoimento adicionava outra pincelada a um retrato aterrador de abuso. Até a mãe de Cassie Ventura, Regina Ventura, foi envolvida no caso sórdido. Ela testemunhou ter pago a Combs $20 mil. Esse dinheiro, ela alegou, era para impedir a divulgação de vídeos íntimos de sua filha. Uma mãe, forçada a pagar para proteger sua filha do homem que dizia amá-la. O depoimento de Deontay Nash sobre um breve romance entre o ator Michael B. Jordan e Cassie Ventura destacou ainda mais a possessividade que Combs supostamente exibia. A teia de controle era intrincada, seus tentáculos alcançando todos os aspectos da vida de Ventura. Seção 5. A estratégia da defesa. Dúvida e negação. Diante dessa avalanche de depoimentos incriminadores, a equipe de defesa de Sean Combs lançou sua contra-ofensiva. Sua estratégia ficou clara: atacar a credibilidade das acusadoras, semear dúvidas nas mentes dos jurados, retratar as mulheres como narradoras não confiáveis, como indivíduos com segundas intenções, ganho financeiro, vingança, fama. Essas foram as insinuações tecidas em seus contra-interrogatórios. Os advogados de defesa trabalharam incansavelmente para desmontar a narrativa da promotoria, pedaço por pedaço doloroso. Sua tarefa era monumental, dado o volume e a consistência das alegações. O contra-interrogatório de Mia foi um campo de batalha crucial. Os advogados de defesa destacaram suas antigas postagens em redes sociais. Postagens onde ela elogiava Combs. Postagens onde parecia feliz em seu emprego. Como poderiam existir se ela estava simultaneamente sofrendo um abuso tão horrível? A explicação de Mia foi crucial. Ela falou de manipulação psicológica, dos sentimentos complexos, muitas vezes contraditórios, que as vítimas de abuso vivenciam. A defesa pretendia pintá-la como inconsistente, talvez até mentirosa. Mas o trauma que ela descreveu ofereceu seu próprio contexto contundente para suas ações passadas. Para cada acusadora, a defesa buscou brechas. Questionaram cronogramas. Examinaram detalhes. Insinuaram que as memórias poderiam ser falhas ou, pior, fabricadas. O acordo de $20 milhões que Cassie Ventura recebeu em sua ação civil foi, sem dúvida, um ponto de foco para a defesa, sugerindo um incentivo financeiro. No entanto, o grande número de acusadoras
muitas com histórias que se corroboravam, representava um desafio formidável a essa linha de ataque. Tantas pessoas, de diferentes partes da vida de Combs, poderiam estar todas mentindo de forma tão coordenada? Essa era a questão que pairava sobre o processo. Apesar de seus esforços, a defesa enfrentou reveses. O juiz Arun Subramanian, que preside o caso, negou um pedido de anulação do julgamento. A defesa argumentara que a natureza prejudicial de alguns depoimentos tornava um julgamento justo impossível. O juiz discordou. O julgamento prosseguiria. O próprio Combs permaneceu estoico no tribunal, sua expressão em grande parte indecifrável. Sua liberdade, sua reputação, todo o seu legado estavam precariamente em jogo. A batalha legal era intensa, cada dia trazendo novos confrontos e revelações. A defesa lutou arduamente, mas a maré de acusações era forte. Seção 6. A carta na manga. Um perdão em jogo? Justo quando o julgamento parecia confinado aos depoimentos dramáticos e manobras legais, um elemento inesperado entrou em cena. A política. O ex-presidente Donald Trump, conhecido por suas intervenções imprevisíveis, fez um comentário. Um comentário que causou ondas na paisagem midiática. Ele declarou que consideraria um perdão presidencial para Sean Combs. E isso, claro, só seria relevante se Combs fosse condenado. E se Trump fosse reeleito para a presidência. Foi uma declaração especulativa, mas carregava um peso inegável. Trump esclareceu ligeiramente sua posição. Disse que ninguém havia solicitado formalmente um perdão em nome de Combs. Ele também afirmou que analisaria os fatos do caso antes de tomar qualquer decisão. Seu relacionamento pessoal com Combs, sugeriu ele, não seria o único fator determinante. Trump admitiu que não vinha acompanhando o julgamento de perto. No entanto, reconheceu a significativa cobertura midiática que estava recebendo. A declaração foi clássica de Trump, chamativa para as manchetes, ligeiramente ambígua e se inserindo em uma grande narrativa pública. O momento do comentário foi curioso. O julgamento estava a todo vapor. A promotoria estava construindo seu caso. Para Trump sequer mencionar um perdão nesta fase foi visto por alguns como uma tentativa de influenciar a percepção pública, ou talvez até mesmo o processo legal em si, ainda que indiretamente. Para os apoiadores de Combs, isso pode ter oferecido um fio de esperança, uma potencial rota de fuga de uma situação terrível. Para as acusadoras e seus defensores, foi provavelmente uma fonte de frustração, um lembrete de como o poder e a influência podem operar além do tribunal. A reação do público e da mídia aos comentários de Trump foi rápida e dividida. Críticos viram isso como uma intromissão inadequada em um julgamento federal em andamento. Apoiadores de Trump podem ter visto isso como ele simplesmente exercendo seu direito de comentar ou prenunciando um futuro ato de clemência. Independentemente da interpretação, isso adicionou outra camada de intriga e controvérsia a um caso já sensacionalista. A possibilidade, ainda que remota, de um perdão presidencial agora pairava ao fundo. Um coringa em um jogo de alto risco de justiça e responsabilização. Seção 7. O lado sombrio sinistro, drogas, coerção e controle. Além dos depoimentos diretos de abuso, outras evidências pintaram um quadro perturbador do ambiente que Combs supostamente cultivava. David James, outro ex-assistente, testemunhou sobre o conteúdo da mala de viagem de Combs. Não eram apenas roupas e artigos de higiene pessoal. James falou de comprimidos. Comprimidos com o rosto do ex-presidente Barack Obama estampado. Ele mencionou outras substâncias controladas. Este depoimento insinuou uma cultura de drogas generalizada em torno de Combs, uma que os promotores argumentaram ter sido usada para facilitar a suposta exploração e controle de suas vítimas. O tema da coerção, particularmente a coerção financeira, ecoou por múltiplos relatos. Regina Ventura, mãe de Cassie,
testemunhou que pagou a Combs $20.000. Não foi um presente. Foi, ela alegou, para impedi-lo de divulgar vídeos sexualmente explícitos de sua filha. Este ato de suposta extorsão por uma figura poderosa contra uma jovem vulnerável e sua família foi arrepiante. Sugeriu uma crueldade calculada, usando a vergonha pessoal como arma. A admissão de Carey Morgan de ter aceitado $30.000 para permanecer em silêncio sobre o que testemunhou reforçou ainda mais esse suposto padrão de comprar silêncio e manipular a verdade. Essas peças individuais de evidência, quando entrelaçadas, sustentavam a narrativa principal da promotoria. Eles argumentaram que Combs não era apenas um indivíduo cometendo atos isolados. Ele era, alegaram, o líder de uma organização criminosa. Uma organização construída sobre poder, medo e exploração. As drogas, as ameaças, a pressão financeira, todas essas eram ferramentas supostamente usadas para manter o controle, garantir o silêncio e perpetuar o ciclo de abuso por anos, até décadas. O depoimento visava mostrar uma operação sofisticada projetada para servir aos desejos de Combs e protegê-lo das consequências. O efeito cumulativo desses detalhes foi revelar um lado sombrio sinistro do mundo glamouroso que Combs projetava. Era um mundo onde a lealdade era exigida, mas não retribuída. Onde a vulnerabilidade era explorada, não protegida. Onde dinheiro e poder eram supostamente usados para corromper e silenciar. A promotoria visava convencer o júri de que a superfície brilhante do império de Combs escondia um núcleo sombrio e podre. Cada nova prova, cada depoimento de testemunha, somava-se a essa imagem profundamente perturbadora de um ícone caído. Seção 8. Prova de fogo. Mídia, público e a busca pela verdade. O julgamento de Sean Combs nunca seria um caso discreto. Desde o momento em que as acusações foram anunciadas, tornou-se um inferno midiático. Veículos de notícias globais compareceram em peso. Repórteres lotaram o tribunal. Cada desenvolvimento, cada trecho de depoimento foi dissecado e transmitido para um público cativado. Era mais do que um julgamento de celebridade. Era um momento cultural. Um acerto de contas para uma indústria e um ícone que por muito tempo pareceu imune ao escrutínio. O volume puro da cobertura era implacável, transformando os procedimentos legais em um espetáculo diário. O fascínio do público era acompanhado por um crescente sentimento de horror à medida que os detalhes emergiam. Sean Combs era um nome conhecido em todo lugar, uma figura que muitos admiravam ou pelo menos reconheciam como um titã da cultura. Ouvir acusações tão graves feitas contra ele foi profundamente perturbador. As redes sociais fervilhavam com opiniões, debates e emoção crua. Havia aqueles que o defendiam, relutantes em acreditar nas alegações. Havia aqueles que o condenavam abertamente. E havia muitos que simplesmente assistiam incrédulos enquanto a imagem cuidadosamente construída de Diddy desmoronava diante de seus olhos. As repercussões do julgamento se espalharam amplamente. Foi relatado que algumas celebridades estavam contratando advogados, não por serem acusadas, mas para evitar serem chamadas a depor. Isso dizia muito sobre o medo e a influência que Combs ainda potencialmente exercia, mesmo enfrentando acusações federais. Insinuava um círculo mais amplo de facilitadores, ou pelo menos testemunhas silenciosas, dentro da indústria do entretenimento. O julgamento não era apenas sobre Combs. Era implicitamente sobre um sistema que pode ter permitido que tais supostos abusos persistissem por tanto tempo. A pressão para falar, ou para permanecer em silêncio, era imensa. Este julgamento inevitavelmente se tornou um capítulo significativo na conversa contínua do Sado Me Too. Destacou a coragem necessária para que as acusadoras se apresentem, especialmente contra homens poderosos, ricos e bem relacionados. Os depoimentos de Mia, Cassie Ventura e outras foram atos de profunda bravura. Elas enfrentaram intenso escrutínio público,
contra interrogatórios agressivos e o fardo emocional de reviver seus traumas. Sua disposição de dizer a verdade ao poder, independentemente do custo pessoal, ressoou profundamente com muitos e serviu como um forte lembrete de que a luta por responsabilização está longe de terminar. Seção 9. O acerto de contas. A justiça na balança. Até o dia de hoje, 31 de maio de 2025, o julgamento de Sean Combs continua sua marcha solene. Está agora em sua terceira semana. 21 testemunhas já forneceram seus relatos, cada uma adicionando uma camada à narrativa complexa e perturbadora. A promotoria está meticulosamente construindo seu caso, tijolo por tijolo. A defesa está vigorosamente tentando desmontá-lo. O tribunal permanece um teatro de alto drama, onde carreiras, reputações e, potencialmente, a liberdade estão em jogo. O grande número de testemunhas ainda por vir sugere que esta batalha legal está longe de sua conclusão. Os resultados potenciais são drásticos. Uma condenação por acusações de tráfico sexual e formação de quadrilha poderia significar décadas de prisão para Sean Combs, uma queda dramática e devastadora. Uma absolvição significaria que o júri não foi convencido além de qualquer dúvida razoável, deixando muitas perguntas sem resposta e as acusadoras potencialmente sem a justiça que buscam. Um júri inconclusivo levaria à anulação do julgamento, possivelmente preparando o terreno para outra batalha legal no futuro. Os riscos para Combs são imensuravelmente altos. Seu império, já manchado, enfrenta a obliteração completa. As repercussões deste julgamento se estenderão muito além do veredito proferido a Sean Combs. Lançou uma luz dura sobre a indústria da música, levantando questões incômodas sobre dinâmicas de poder, exploração e a cultura da celebridade. Haverá um verdadeiro acerto de contas? Os sistemas mudarão para proteger melhor os indivíduos vulneráveis? Ou será este apenas mais um escândalo sensacionalista, logo esquecido? As respostas a essas perguntas moldarão a indústria nos próximos anos. O silêncio que antes protegia figuras poderosas está agora sendo desafiado por um crescente coro de vozes exigindo responsabilização. Em última análise, independentemente do veredito final, este julgamento já teve um impacto profundo. As vozes das acusadoras foram ouvidas. Suas histórias, por mais dolorosas que sejam, agora fazem parte do registro público. O mundo teve um vislumbre da suposta escuridão que se escondia por trás de uma cortina brilhante de fama e fortuna. A busca por justiça é frequentemente um caminho longo e árduo. Para Mia, para Cassie Ventura e para todos aqueles que alegaram abuso, este julgamento representa um passo crítico, doloroso, mas necessário nessa jornada. A justiça, em seu sentido mais pleno, está na balança.